Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus é lindo. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Sejam muito bem-vindos, amém? Deus é fiel. As pessoas estão recebendo a notificação. E eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque as misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos. É por causa da misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. Não é mérito, não são por obras para que ninguém se glorie, mas pelas misericórdias do Senhor que mais uma manhã nos levantou, amém? E que o nosso coração possa estar aberto. Obrigada, Vivi, Deus abençoe. Que o nosso coração possa estar aberto para receber aquilo que vem do alto, porque a nossa confiança deve estar depositada somente no Senhor, em todo tempo. Tem uma passagem lá em Provérbios, eu estava meditando hoje, me chamou a atenção. Muitos desejam o favor dos governantes, mas a justiça só vem do Senhor. Tem coisa que o homem não pode fazer por nós. Tem coisa que o homem pode, não faz. Mas tem coisa que o homem não pode fazer. Só Deus pode fazer por nós. Principalmente no quesito justiça. A justiça do tempo, a justiça do modo, a justiça da roda gigante para fazer girar nas nossas vidas. Ele sabe o tempo de tirar do abatimento, de levar para exaltação, de tirar da exaltação e de abater. Ele sabe o tempo certo. Então, tem coisa que a gente espera do homem. Eu muitas vezes já me deparei em oração perguntando ao Senhor: Senhor, por que eu espero algo de fulano e não age dessa forma? Por que tá assim? Por que não é desse jeito? E algumas indagações com Deus. Mas tem coisas que só Deus pode fazer. Então que os nossos olhos possam estar fitados no Senhor, como estavam os de Josafá. Eu sempre lembro de Josafá quando eu olho para Deus. A Bíblia diz que os olhos de Josafá estavam fitados no Senhor. Fitados. Os nossos olhos, Senhor, porém, olha a oração de Josafá, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Vem contra nós uma grande multidão, Senhor. Se levantou uma batalha que eu não pedi para guerrear. Vem contra mim inimigos que eu não fiz, eu não procurei essa guerra, mas os meus olhos, os olhos do Teu povo estão postos em Ti, porque Josafá sabia que era de Deus que vinha a direção, era de Deus que vinha a estratégia, era de Deus que vinha o tempo, que vinha o modo, era de Deus que vinha o aval. É de Deus que vem o aval. É do Senhor que vem o conselho certo, que vem a hora certa. Aleluia. O sábio sabe o tempo e o modo. E quando você olha para Cristo, você não se perde nesse tempo. Você não perde o modo, porque o Senhor, Ele dá o tempo, Ele faz você discernir o tempo e Ele diz o modo como você deve agir quando o tempo oportuno chega. Então, como Josafá hoje, que os nossos olhos possam estar postos no Senhor,
olhar para Cristo e esperar dele, porque muitos bajulam governantes, esperam que os governantes façam, porque tem influência, porque tem riqueza, porque pode me colocar em tal lugar, porque é mais fácil o acesso, porque pode abrir a porta e tudo mais, mas a justiça vem do Senhor. Mardoqueu, ele não precisou bajular Amã, Mardoqueu não precisou bajular o rei, Mardoqueu só ficou na porta e continuou olhando para Deus, continuou com os olhos postos em Deus, e no tempo oportuno do céu para a vida de Mardoqueu, o próprio Deus, cujos olhos Mardoqueu estava fitado, aleluia, colocou ele lá dentro. Colocou ele lá dentro, porque a nossa porta, a carta de aprovação, de indicação, de confirmação que precisamos é Deus. Aleluia. Eu sei que Deus usa o homem. Eu sei que Deus levanta pessoas para abençoar, para favorecer, para abrir porta, para dar acesso, para servir de ponte, para fazer conexão. Deus usa pessoas. Eu não estou dizendo que Deus descarta pessoas, mas o nosso foco não são as pessoas, o nosso foco continua e precisa continuar sendo olhar para Cristo, porque Deus sabe as pessoas certas para usar. Deus conhece a ponte certa que nós vamos atravessar. Ele sabe a porta certa, ele sabe o caminho certo, e quem está olhando para ele não se confunde. Quem está olhando para Cristo não confunde a ponte, não confunde a porta, não confunde a pessoa, não confunde, não fica confundido, não fica atrasado, não fica atrapalhado, fica na fiação com Deus, porque você não se confunde, aleluia. Você não fica confundido, então olhe para Cristo. Olhe para ele e diga: Senhor, que os meus olhos, como os de Josafá estejam postos no Senhor, porque é de ti que vem a justiça que eu preciso, é do Senhor que vem a resposta que eu preciso, que vem a direção que eu estou clamando, que vem o tempo para que eu possa discernir, é no Senhor que eu aprendo a discernir o modo. Então que os meus olhos estejam postos em ti, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Davi no Salmo 23 vai dizer: olha, o Senhor é o meu pastor e nele nada eu tenho falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele é o guia. Deixa o Senhor ser o seu guia, deixa Ele guiar seus pensamentos, deixa Ele guiar suas emoções, deixa Ele guiar suas vontades. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Submeta-se a Ele hoje, olhe para Ele hoje, fite os seus olhos nele hoje, porque Ele vai lhe guiar pelo caminho em que você deve andar. E que caminho é esse? É o caminho de pastos verdejantes, não é caminho de seca, é caminho de pastos verdejantes. E Ele está te guiando para onde? Tô atravessando uma luta tremenda, minha irmã. Ei, mas o Senhor, se você colocou Ele como guia na sua vida, o Senhor está te guiando para águas tranquilas. No meio da luta, nós tendemos a titubear na nossa fé e a pensar: Jesus, cadê a paz? Cadê a calmaria? Aí isso me leva lá na passagem dos evangelhos, quando os discípulos estavam lá e dentro da embarcação e o vento contrário, o mar revolto. Aí quando Jesus entra na embarcação, ele dá uma ordem para o vento se acalmar, para o mar se aquietar. E vento não tem ouvido, o mar também não, mas quando Jesus fala, eles têm que obedecer. Aleluia. Então o Senhor não está dizendo que vai nos isentar e vai nos livrar do mar revolto, do vento contrário, da embarcação balançar de um lado para o outro, mas Ele está dizendo que quando Ele entra na embarcação, que quando Ele vem em nosso auxílio, quando Ele vem em nosso favor, para nos socorrer, Ele dá só uma ordem, e o vento que é contrário tem que se aquietar, e o mar que é revolto tem que se acalmar, e as águas voltam a ficar tranquilas. Eu quero dizer para você que está atravessando essa
turbulência na sua vida espiritual. Você talvez não orava como você orava antes. Você talvez não se consagra mais como você se consagrava antes. Você não crê mais como você cria antes. Você não profetiza mais como você profetizava antes. Você não exerce o seu chamado como você exercia antes. Aleluia! Em todas as áreas da sua vida que você está atravessando o mar revolto, o vento contrário, sua embarcação pode estar, pendendo para um lado, pendendo para o outro, e você diz: mestre, nós iremos morrer, aleluia. Mas se você está na embarcação que o Senhor mandou você estar, pode até balançar, mas não afunda, não vai afundar, ninguém vai naufragar, ninguém morre. O Senhor, aleluia, o Senhor traz calmaria, o Senhor traz calmaria. Louvado seja Deus. Eu estava com um louvor aqui para colocar e o Senhor já direcionou outro louvor. Amém? Que nós possamos receber do Senhor essa canção. Louvado seja Deus, e que o Espírito Santo possa acalmar o nosso coração e nos fazer entender que Ele está no controle de todas as coisas. E que o Senhor não perdeu o controle. Eu costumo sempre dizer que quando as coisas saem da minha alçada, do meu controle, permanecem no controle de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Aleluia. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Oh, aleluia, Ele está te guiando para as águas tranquilas. Mas o dono deste mar, porque Ele ainda é o dono da água, também é meu dono. É Jesus, aleluia. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não para de avançar, mas para lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vem e altera o caminho. Ó Deus guiando. E dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro. A calmaria, Ele tá te guiando, rabandaia sobre candarabandai. Esse mar revolto não é para sempre, o vento não vai soprar contrário para sempre. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Você vai chegar. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Ele é rei de tudo e de todos. Sim, o dono deste mar está dizendo para você nessa manhã: também é teu dono. Deixa Ele te guiar, aleluia. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Oh, Espírito Santo, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora
para de parar, não para de avançar, mas pra lhe escutar e entender que lá de cima ele tá vendo e altera o caminho e dá rumo ao barquinho. Oh Jesus, e Espírito Santo, os nossos olhos estejam postos em ti, Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém, igreja? Ele está nos guiando para as águas tranquilas. E eu creio no poder dessa palavra. Porque desde ontem que o Espírito Santo ministra e aqui ele renova. Eu pensei que ele havia falado somente comigo, mas ele estende, ele transborda, amém, para a igreja, porque ele conhece a aflição, ele conhece o medo, ele conhece a angústia, ele conhece a preocupação, ele conhece a ansiedade, ele conhece tudo e ele está dizendo: ei, eu não perdi o controle, aleluia, a tua rota está sob a minha direção, a minha vista, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele continua nos contemplando, apesar, ele pode não estar dentro, mas até, mesmo de longe ele continua nos observando. Ele continua nos guiando, ele continua de olho em nós, ele não nos perdeu de vista. Muitas vezes a gente pensa: Senhor, tu me perdeu de vista, tu esqueceu de mim, Senhor. Tu não está ouvindo a minha oração, o que é que está acontecendo? Mas ele diz: eu não lhe perdi de vista. Eu só estou lhe ensinando, como o louvor diz, ensinando a depender, ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. O Senhor nos ensina até a hora de, colocar um freio, de parar um pouco, não parar de avançar, mas parar para ouvir a direção. A Bíblia diz que quando Josafá recebe a ameaça dos 3 reinos que se levantaram contra a nação de Judá, eles não foram buscar ajuda nos reinos vizinhos, eles não foram buscar força militar, eles entraram numa consagração: ninguém bebe, ninguém come até Deus nos responder. Aleluia. Tá aí o segredo da vitória, vaso. O inimigo quer fazer a gente perder a cabeça, quer deixar a gente louco. O diabo quer enlouquecer muita gente aqui. Quer deixar você louco, fora de si, fora do equilíbrio. Quer trazer você para o ambiente dele, para o território dele. Quer fazer você sair do espírito para ir para a carne. Mas a resposta, a direção de Josafá, ele olhava para Deus e disse: eu não vou me aliar com ninguém, não. Vou buscar ajuda em nenhum reino, nem vou buscar quem tem força, quem tem dinheiro, quem tem poder, quem é amigo, quem não é amigo. Eu vou, ninguém come, ninguém bebe até Deus responder. Pronto, porque se ele disser que é derrota, nós estamos lascados. Nós se ferra aqui agora. Mas se ele disser que é vitória, então a gente vai vencer essa batalha. Eu quero saber o diagnóstico de Deus. Rabandai, a sobrecandarabandai. Quando a gente parar de se importar com o que o homem está dizendo, a gente começa a ouvir o que Deus está dizendo. Aleluia. Gastar tempo, igreja, na presença para ouvir o quê? O que Deus quer falar. Ai, Senhor, tu não fala comigo por quê? Porque não gasta tempo na presença dele? Claro que não vai ouvir a voz dele. Nós só ouvimos a voz de quem estamos nos aproximando. Como é que eu ouço a voz de uma pessoa que eu nem tô perto? Claro, não tem como ouvir, eu não tenho ouvido biônico. Eu tenho que me aproximar. Eu não tenho superpoder, Deus não nos deu essa capacidade. Tem que se aproximar, igreja. De quem é que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? Se é do homem que você está ouvindo o diagnóstico, pronto. Então, seja guiado pelo diagnóstico do homem. Se é do que você está vendo, então siga o diagnóstico do que você está vendo. Mas se é de Deus que você quer saber a última palavra, então se aproxime dele, gaste tempo com ele, diga: Senhor, eu vou ficar aqui até o Senhor me responder.
Eu não vou agir, eu não vou falar, eu não vou tomar nenhuma atitude, não vou me precipitar até o Senhor me responder. Pronto. Até o Senhor me responder. Quando aprover o Senhor me responder, aí eu ajo, aí eu faço o que o Senhor falar. Conforme a tua palavra, a tua direção. Nós precisamos parar de se importar, de se desesperar com o diagnóstico da terra, com o que o homem fala. O homem fala o que quer. Vaza, eu posso falar o que eu quiser aqui agora. Se eu não temesse ao Senhor e eu clamar a misericórdia dele agora sobre a minha vida. Se eu não temesse ao Senhor, podia estar lhe enganando aqui, observando suas redes sociais para passar revelação de engano. Mas por que eu não perco tempo com isso? Porque eu temo e tremo diante dele. Naquele grande dia eu vou prestar conta. Aleluia. Eu podia estar fazendo você de abestalhada aqui, lhe iludindo com revelação, com profetada. Aleluia. Podia. Mas eu não faço pela misericórdia. E porque ele me cobre de temor e tremor para fazer a obra dele com seriedade, com responsabilidade. Você poderia estar aqui enganado. Oh, é Deus na vida dela. Eita, Deus puro, revelação de engano, de profetada de mentira. Observando suas redes sociais, falando o que eu tô vendo. Deus não mandou falar nada. Mas por que tu tá aqui? Aleluia. Porque quando a gente busca a Deus, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor traz as pessoas certas que querem ouvir a voz dele. Se você está disposto a ouvir a voz de Deus, então se aproxime dele, que ele vai lhe aproximar de pessoas que falam o que ele está mandando falar. Eu aprendi isso. Se eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo, ele vai me aproximar de pessoas que têm a palavra dele para falar comigo. E se ele quiser falar diretamente comigo, ele vai falar em sonho, ele vai falar na oração, ele vai falar através de um louvor, ele vai me dar uma palavra, aleluia, ele vai falar até num letreiro de caminhão, ele vai falar no adesivo, no caderno, ele vai falar no versículo do dia do aplicativo da Bíblia, ele vai falar, eu vou entender no Espírito. Eu vou entender no Espírito, porque eu estou próximo dele. E quem está próximo dele, carne não se aproxima dele. Só se aproxima dele Espírito, porque Deus é Espírito e ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Carne não sobe, carne não se aproxima. Quer se aproximar, deixa a carne de lado. Renuncia a carne, oh coisa forte, em Espírito. Quem está no Espírito com Deus na fiação, entende a resposta. Entende? Você, opa Deus, resposta para mim. Estou no Espírito, estou próximo dele, estou me aproximando. Ontem foi muito forte na live de Gesiane. Eu vou testemunhar aqui para a glória de Deus. Algo que Deus havia falado comigo em oração, e Deus usou ela para confirmar. E ela não sabe de nada. Aleluia, ela está sabendo agora que Deus usou a vida dela para falar justamente o que Deus havia falado comigo em oração. Por que eu discerni? Porque eu me aproximei dele em espírito. E quem está em espírito com Deus discerne a voz de Deus. E eu discerni, é Deus confirmando que ele falou comigo em espírito. Foi Deus que falou comigo. Eu estou me arrepiando todinha. É no espírito que você vai vencer. Aleluia, não é na carne não. Vai pro Espírito, vaso. Tu é águia, tu não é pardal não. Para de ficar olhando para milho, fazendo questão de milho. Fica olhando para a terra, para o chão, para o que o homem está dizendo. Ai meu Deus, o homem disse isso, o homem disse aquilo. Eu também posso falar o que eu quiser, mas quem determina a última palavra é Deus. Oh, rabandai, a sobrecandarabandai. Quem determina a última palavra é Deus. Deus diz, olha, o homem pode fazer plano, mas quem determina os passos sou eu. Aleluia, é o Senhor. Então olha para o Senhor. Eu vou colocar só mais um louvor aqui para a gente ir para a palavra. Louvado seja Deus. Deus está querendo falar, muitas vezes somos nós que não nos aproximamos para querer ouvir. Aí depois você reclama e diz, Senhor, tu não está falando comigo. Não, é tu que não quer ouvir. Porque Deus fala, eu vou dizer uma coisa para você. Se submeta a se aproximar de Deus. Renuncie o que Deus está mandando renunciar.
Abra mão do que Deus está mandando abrir, que eu duvido você não ouvir a voz de Deus. Eu faço é prova, porque Deus não é mudo. O Deus que fez a boca ainda fala. Do Senhor faz tremer o deserto. Deus está dizendo, eu vou falar. A voz do Senhor quebra todos os cedros. Tua voz ecoa a majestade, a voz de Deus. Ecoa a santidade de Deus com poder, como um trovão, ouço tua voz, aleluia, trazendo cura e libertação, aleluia. Você vai ouvir a voz de Deus falando com você, aleluia. Quebra os grilhões, alivia os aflitos, transforma os doentes e oprimidos ao som da tua voz. Você vai ouvir a voz de Deus. O teu poder faz o inferno tremer. Nada nem o mal pode prevalecer ao som da aleluia. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para te ouvir. Abre os nossos ouvidos, Jesus. Com poder como um trovão, ouço tua voz. Você vai ouvir a voz de Deus, trazendo cura e libertação. Ouço tua voz. Quebra os grilhões, alivia os aflitos, transforma os doentes e oprimidos ao som da tua voz, ao som da tua voz. Oh, aleluia, seja engrandecido, Deus. O teu poder faz o inferno tremer. Nenhum mal pode prevalecer ao som da voz do Eterno. Quebra os grilhões, alivia os aflitos, transforma os doentes e oprimidos ao som da tua voz, ao som da tua voz, Deus. O teu poder faz o inferno tremer. O mal não vai prevalecer ao som da tua voz, ao som da voz do Eterno. Aleluia! Deus vai dar direção, viu? Ele tá falando que vai falar. Louvado seja Deus. E quando Deus quer falar, não tem cristão que cala a boca dele. Agora cala não. Tem gente que ainda pensa, né? Se atreve a querer calar a boca de Deus. Cala não. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Povo de Deus, eu sei que tem gente nova aqui nessa live. Sejam todos bem-vindos. Talvez seja a primeira vez que você esteja entrando nessa live aqui. Nós fazemos parte do Ministério Águia sobre as Nações, mas eu não estou aqui para pregar nome de ministério, eu estou aqui para falar de Jesus. E nós estamos
em um propósito, lendo a Bíblia, conhecendo Jesus através das Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Amém? E hoje eu vou dar continuidade ao estudo que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 24, tá? Todos os dias nós meditamos em 3 capítulos da Bíblia e em nome de Jesus nós vamos concluir, porque tudo que é de Deus, ele começa e termina. Eu costumo dizer que aquilo que vem de Deus não fica pela metade. Aquilo que vem de Deus, ele começa, ele termina, porque Deus não é irresponsável na sua obra. Talvez você está aí atravessando esse percurso, esse trajeto, e você diz: Senhor, será que não vai acabar? Acaba. Se nem as bênçãos é para sempre, quem dirá as lutas? Acaba sim. Acaba sim. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar, e ele termina. Assim como eu creio que nós iremos, aleluia, concluir esse estudo em nome de Jesus. Obrigada, Dulce, Deus abençoe. Obrigada, Jaque. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá. De acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença. Por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente. Estudos falam que foi Manassés que mandou serrar o profeta Isaías ao meio, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Elnatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro, conforme o Senhor tinha declarado. Ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina.
Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Que palavra forte, hein, igreja? Que palavra forte. Aqui nessa passagem nós vamos ver a mão do Senhor guerreando contra o seu próprio povo. Mas Deus pode se opor a mim? Com toda certeza. Ele pode se opor a quem Ele quiser. Agora, coitado daquele que está na oposição de Deus. Porque é uma luta de braço que o homem já perdeu. A Bíblia diz que Josias fez toda a restauração do templo. Ezequias celebrou a Páscoa como ninguém nunca celebrou antes. Fizeram reformas, sabe? Trouxeram esperança, derrubaram altares. Lançaram fora aquilo que era repugnante aos olhos do Senhor. Se desviaram do caminho do mal. Desfizeram alianças com quem não agradava o Senhor. Aleluia. Mas aí vem a sua descendência e faz tudo o contrário. Bagunça tudo que foi arrumado. Aqui quem é dona de casa, quem arruma sua casa, quem tem prazer de arrumar sua casa. Eu mesmo me deparo, minha casa é muito movimentada. Tem dia que é mais calmo, tem dia que não. Mas eu fico pela misericórdia quando eu arrumo a casa. Tá aquele brinco, aquele brilho, sabe? E daqui a pouco chega o povo, às vezes nem fica muito, mas só pela questão de entrar, traz a terra lá de fora, joga aqui dentro. Aí mancha chão, aí suja uma coisa, aí bagunça outra. Eu tenho um toque com tapete de casa. Eu tenho um toque com tapete na casa que fica torto. É melhor não botar tapete para ficar torto, sem estar retinho ali no quadradinho dele. Toda hora que o povo passa, eu fico ajeitando o tapete. Acho que eu aprendi isso com minha mãe. E aí eu boto bem direitinho, eu passo o pano na sala, aí eu boto lá o tapete. Aí daqui a pouco passa cachorro e passa menino. E quando minha irmã menor de 5 anos traz as amiguinhas dela pra brincar, é que faz a festa mesmo. Até aí eu entendo que é criança, né? E criança gosta de tira brinquedo de baú. E fica aquela... meu Deus. Aí eu procuro nem olhar mais. Eu digo, amanhã eu faço de novo. Hoje não, mas não. Já fiz a minha parte, já arrumei. Mas sabe, é aquela sensação de desgosto que você... Tá tão bonitinho aqui, tá tão arrumadinho, aí vem o povo e suja e né? É assim. Veio a descendência de Ezequias, a descendência de Josias, bagunçou tudo. Os filhos deles restauraram os altares que eles haviam derrubado, voltaram a adorar os deuses que eles haviam queimado. A Bíblia diz que Josias queima tudo. Aleluia. Mas aí vem a descendência e bagunça tudo de novo. Mas Deus é tão fiel e justo que Ele sabe discernir quem está arrumando e quem está bagunçando. Josias, ele se aliançou com Deus de uma forma que a Bíblia diz que não teve outro rei com um coração tão dedicado ao Senhor como ele. Apesar de Davi ser o modelo de rei segundo o coração de Deus, de servo segundo o coração de Deus, Josias se empenhou com todas as forças e dedicação e posição para agradar o Senhor. Só que aí ele descobre pelas escrituras que a ira do Senhor estava sobre aquele lugar. Ele remove os altares. Deus diz, não, contigo que está arrumando a casa,
Eu não vou manifestar minha ira, não. Depois que você morrer, que eu ver a conduta dos outros, aí é que eu vou manifestar. A Bíblia diz que Manassés, o filho de Ezequias que é um modelo para nós de devoção, de oração, de um homem que tinha comunhão com Deus na oração. Deus leu a carta que Ezequias fez. Deus respondeu a oração de Ezequias quando estava doente à beira da morte. Aí vem um filho de Ezequias e cerra os profetas no meio. Matador de profeta. Mas Deus é tão fiel que dá paz para aqueles que se empenham. Se você é aquele que está na posição, arrumando, se dedicando, se empenhando para agradar, para se posicionar e se alinhar à vontade de Deus. Louvado seja Deus, Cleudes. Toda a glória para Jesus. A paz está sobre aqueles que estão se empenhando pela arrumação da casa espiritual. Eu uso eu parafraseio aqui para nós entendermos. Da casa espiritual, a arrumação, a faxina, a organização, a limpeza. A paz, ela reina para aqueles que estão se empenhando para fazer isso. Mas a Bíblia diz aqui que Jeoaquim era neto de Josias. Depois de Josias veio Jeoacás. Depois de Jeoacás veio Jeoaquim. E o que me chama a atenção nessa passagem, igreja, é que por 2 vezes o rei da Babilônia, enviado pelo próprio Deus, muda 2 nomes de reis aqui. Jeoaquim não era Jeoaquim. O nome dele de batismo era Eliaquim. Mas aí muda o nome de Eliaquim para Jeoaquim. E depois o rei Nabucodonosor, quando leva Joaquim, coloca o tio de Joaquim, que não é Jeoaquim, é outro rei aqui agora, coloca o tio dele para governar a nação. E muda o nome dele de Matanias para Zedequias. Eu sei que Nabucodonosor estava debaixo de uma direção, porque quando Jeoaquim se rebela contra Nabucodonosor, o próprio rei, o próprio Deus, manda inimigos para destruir Jeoaquim. Por que Deus poupou a vida de Jeoaquim? Lá no capítulo 25, se Deus der a direção para Dulce ministrar hoje o estudo, vai dizer que depois de 37 anos, no 37º ano do exílio de Joaquim, ele é liberto, porque ele se rendeu e ele entendeu que Nabucodonosor estava ali pela ordem do Senhor. Quando você se rende à vontade de Deus, sua vida é poupada, vaso. Jeoaquim se rebelou e morreu, porque Jeoaquim não entendeu que os inimigos estavam cercando Judá e Jerusalém pela ordem do Senhor, porque eles estavam em pecado e em desobediência. Quando Jeoaquim se rebela à vontade de Deus, ele morre. Mas Joaquim age diferente. Joaquim se rende e vai para a Babilônia, porque ele entende que era o tempo do exílio. O problema de Judá e de Israel era a sua infidelidade espiritual. Por isso que Deus enviou Nabucodonosor. Vai para a mão do inimigo. Vocês não me obedecem de maneira nenhuma. Vocês não fazem o que me agrada. Vão para o exílio. Deus cumprindo a sua palavra. Vão para o exílio. Joaquim entende isso. Depois de 37 anos no exílio, ele é liberto. Isso me faz lembrar de José. Isso me faz lembrar de José. Mas não que José desagradou
o coração de Deus como desagradou esses reis aqui. Mas é porque tinha um propósito de José estar no Egito. E quando nós entendemos as mudanças de percurso que o Senhor faz conosco, fica mais fácil. Não é que fica menos doloroso, fica mais fácil de cooperar com Deus. Quando nós entendemos as circunstâncias, porque muitos males que vêm sobre nós, somos nós mesmos que plantamos, igreja. Como é que você quer... Aqui é só uma suposição, não estou dizendo que está acontecendo, e se estiver acontecendo, que caia por terra em nome de Jesus. Como é que você planta discórdia, você semeia discórdia e você quer colher lealdade? Se você é aquela que atiça contendas, você acha que você vai semear o quê? Colher, perdão, o quê? Se você é aquela que, ou aquele que ama uma briga, que ama uma discussão, o provérbio vai dizer isso. Que quando manda embora o atiçador de brigas, o provocador de brigas, a contenda acaba. Aí quem semeia, isso é uma suposição, quem semeia discórdia, quem semeia maldade, tá semeando para você mesmo, não é para os outros. Aí deixa eu cavar aqui uma cova para alguém ali, tá cavando a sua própria cova. Deixa eu fazer o mal para fulano, tá fazendo para você mesmo. Tudo volta, tudo é reflexo. Tudo volta, tudo é reflexo. E toda essa tragédia aqui, no meio desses reis aqui, foi por causa da desobediência. A Bíblia diz que Josias levou o povo a adorar o Senhor. Ezequias ensinou o povo a adorar o Senhor. Mas esses outros reis não, influenciaram para o mal. Perceba que apesar de você talvez não ser conhecido, você não está em evidência, você diz, não, tá bom demais aqui, eu tô indo para a igreja, eu vou para a igreja dia de domingo, eu participo da Santa Ceia, eu gosto de arrumar minha casa, eu tenho um casamento abençoado, tenho filhos abençoados, apesar das lutas, o Senhor tem me guardado. Ou talvez a sua situação seja diferente, mas você não é conhecido, você não está na mídia, você não é famoso, você não é famosa, mas você influencia alguém, nós influenciamos alguém. De uma certa forma, nós somos o espelho para alguém, mas o espelho que está refletindo o que, igreja? A maldade ou a bondade de Deus? O que é que nós estamos influenciando para aqueles que estão olhando para nós? Como é que as pessoas estão vendo os exemplos em nós? Porque de uma certa forma, apesar de você, eu não gosto de ensinar, eu não sei pregar, mas com as suas atitudes você já está pregando. Tem gente, olha, que não precisa nem abrir Bíblia. Ele ouve a pregação através da vida de uma pessoa pelas suas atitudes. Ele não precisa nem abrir Bíblia para poder saber se é uma pessoa de Deus ou se não é. Ele vê a pregação nas atitudes da pessoa. Quem tem visão? Quem ouve o que a pessoa fala? Muitas vezes, se você se deparar para conversar com alguém ou para observar o que alguém posta, você vai ver o que é que aquela pessoa, como é a vida daquela pessoa. Se ela está em comunhão com Deus ou se ela está totalmente fora da direção de Deus. O que ela posta nas redes sociais, você influencia de alguma forma, mas eu só sigo minha família e só minha família lhe segue. Você está influenciando sua família para fazer alguma coisa. Seu filho, sua filha, seu marido, suas primas, suas tias, pela forma de falar, pela forma de vestir, pela forma de se comportar em certos lugares. Tudo isso é uma pregação. E aí quem tem visão de Deus espiritual não precisa nem abrir Bíblia para saber se é de Deus ou se não é. Só basta ver a conduta, o comportamento e ouvir o que a pessoa fala. Porque a boca só fala daquilo que está cheio o coração.
Você não precisa provar para ninguém que é de Deus. As pessoas elas vão ver que você é um homem e uma mulher de Deus pelo seu comportamento, por aquilo que você fala, pelas suas atitudes. As nossas atitudes são uma pregação, igreja. Por isso que Deus quer trabalhar em nós o caráter. Deus quer tirar de nós aquilo que não influencia para o bem, as pessoas que estão nos observando. Nós somos observados. Somos observados pelo que postamos. Somos observados pelo que escrevemos, pela maneira que escrevemos. Somos observados pelo que falamos, como nos comportamos. As pessoas nem precisam se dar o trabalho de abrir Bíblia, de orar e de perguntar. Não. Basta observar. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Como nós estamos frutificando? Será que estamos frutificando para o mundo? Ou será que estamos frutificando para Deus? Será se os frutos que nós estamos produzindo, porque nós sempre estamos produzindo alguma coisa, será se Deus está degustando desses frutos que nós estamos produzindo? Será se o Senhor, quando passa uma revista lá no jardim espiritual e contempla as nossas almas, como é que estão os nossos frutos diante dos olhos de Deus? Será se traz proveito para o céu? Será se está produzindo para a vida eterna? Nós somos conhecidos por aquilo que produzimos. O que a gente fala produz. Por isso que o Senhor nos ensina cautela no falar. A Bíblia diz que até um idiota, um tolo, é mais sábio se ele se calar do que quem fala demais. Se um abestalhado fica lá, ele se passa por sábio. Aí tem muito homem, tem muita mulher de Deus que não aprende a calar a boca. Fala demais. Fala demais. E aí às vezes acaba falando que nem é para falar. E depois colhe os frutos do que falou. Colhe os frutos do que falou. A Bíblia diz que as palavras têm poder para a vida e para a morte. E quem gosta de usar as palavras vai provar. Ou para a vida ou para a morte. Do que está falando. Aí você gosta de amaldiçoar. Aí você gosta de falar mal. Aí você gosta de profetizar para a derrota, para que não vai para frente. Você é sempre pessimista. Pronto, você vai colher aquilo que você está falando. Minha empresa não vai para frente, meu marido nunca vai se consertar, meu filho é um perdido. É uma cruz que eu carrego, é isso que você vai ter, meu amor. Oh, rabandai, a sobrecandarabandai. Se é nisso que você está acreditando, então é isso que você vai viver, porque a sua boca está profetizando. Tá pensando que as palavras que saem da sua boca têm poder? Não, porque não, o povo pensa que só quem ministra a palavra não, a palavra daquele profeta, daquela profeta tem poder, a sua também tem, mãe. A sua também tem, pai. Sua palavra também tem poder. Depois está passando pelos aperreios e não sabe por que é. Fala demais. E aí fala, depois está colhendo os frutos e não sabe o porquê. Você mesmo se pragueja. Você mesmo declara derrota sobre a sua vida. Então que nós possamos nos policiar, igreja. É sobre isso aqui que o Senhor quis falar hoje aos nossos corações. Que nós possamos nos policiar quanto ao que declaramos, quanto ao que falamos, quanto às nossas atitudes. O povo aqui só foi para o exílio por conta das atitudes. É verdade, Cleude. Se consegue frear a sua língua, controla todo o seu corpo. Muitas vezes é difícil controlar a língua, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Deus não mandava a gente controlar a língua. Porque impossível é só com Ele. Mas Ele manda a gente fazer o que Ele sabe que para nós é possível fazer. Declarar, apesar das circunstâncias. Crer, apesar do que está vendo. Ser profeta. Você de alguma forma influencia. Você influencia o lugar que você trabalha. Você influencia o lugar que você estuda. Você influencia. Quando eu estudava na faculdade,
Eu sabia que de alguma forma eu estava influenciando alguém ali dentro. Pela minha forma de vestir, pela minha forma de falar. Até nas apresentações de trabalho, eu sabia que eu estava influenciando alguém. Eu recebia muita afronta de professores que não acreditam, né? Diziam que não acreditavam em Deus. E por me ver e por ver o meu comportamento, eles sabiam que eu era cristã. E eu ouvia muita piada, e eu sabia que era comigo, mas eu ficava calada. E na hora das apresentações, eles me colocavam à prova. Eles me colocavam à prova. Mas eu lembro que um dia eu estava apresentando um trabalho de um professor bem chato. E esse era o que mais soltava piada. Na verdade, era o único que soltava piada comigo. E aí ele me colocou à prova. Ele fez uma pergunta que todo mundo da sala ficou em silêncio. Mas eu vi a mão do Senhor comigo naquele lugar. E o Senhor me deu uma agilidade tão grande que a resposta saiu. Eu não deu tempo nem de pensar. Quando ele fez a pergunta, a resposta saiu. E eu vi que foi o Espírito Santo de Deus. Porque quando você está representando o reino, aquele que habita em você se responsabiliza. Você não precisa, vou falar como Geisiane falou ontem, Deus não te chamou para ser advogado ou advogada dele. Nem defender ele, aleluia. Você prega a palavra, se aceitar, glória a Deus. Se não aceitar, glória a Deus também. Porque se o Espírito Santo não convencer o coração, quem somos nós para tentar convencer alguém? Mas nesse dia, aleluia, nesse dia, eu vi o Espírito Santo falando, bradando através da minha vida com a resposta. Calou a boca dele na hora. Eu digo, pronto, é agora que eu vou ser envergonhada. Mas o Espírito Santo trouxe a resposta tão imediata através da minha vida que todo mundo da sala bateu palma. Eu disse, Senhor, toda glória seja para ti. Porque foi suficiente aquela resposta. Foi justamente o que ele queria ouvir. Que ele pensou que eu não ia responder. Porque literalmente eu não sabia. Porque a pergunta foi muito complexa. Mas para o Espírito Santo não tem nada difícil. Ele conhece de ciência, de biologia, de genética. Ele conhece tudo, igreja. Oh, aleluia. Se você conhece, se você se responsabiliza em representar o reino de Deus na terra, você pode ser caçoado, você pode ser apedrejado, podem rir de você, mas na hora certa o Espírito Santo brada através da sua vida e mostra quem você é nele, quem ele é em você. Mostra a soberania dele na sua vida. Aleluia. A nossa única preocupação é em estar alinhado à vontade de Deus, porque o resto Deus faz. O resto Deus faz. Ele capacita, Vivi, no inglês. Ele capacita na língua que nós quisermos aprender. Porque a Bíblia diz que sem Jesus nada nós podemos fazer. Então, com isso eu aprendo que com Jesus tudo eu posso. Com Jesus tudo eu posso. Se eu decidir no meu coração que eu vou aprender, que eu vou me capacitar, o Espírito Santo está ali para me auxiliar, para me ajudar, porque ele é o melhor professor, ele é o melhor conselheiro. Com Jesus tudo nós podemos, não há nada que seja alto demais, longe demais. Não há nada, igreja. Deus pega o menor. Deus não olha a aparência, ele vê por dentro. Ele pegou Davi, pastor de ovelhas, o menor da casa, o que era esquecido, que não era lembrado nos banquetes, nos aniversários, e botou para ser rei. Só quem faz isso é Deus. Ele pega um menino na manjedoura, que nasceu na manjedoura, no estábulo, por falta de vaga na hospedaria, para ser rei. Deus é Deus dos improváveis. Então nunca foi a nossa capacidade ou a falta de capacidade. Sempre foi Deus. E a nossa preocupação precisa ser essa, agradar ao coração de Deus, porque Ele capacita e Ele faz o impossível acontecer. A nossa parte é obedecer, é agradar a Deus. O resto deixa que Ele faz.
O impossível deixa que Deus faz e faz com perfeição. Que a nossa preocupação em nome de Jesus seja em agradar o coração de Deus. Como é que eu posso agradar o coração de Deus hoje? O que é que eu posso fazer ou o que é que eu posso deixar de fazer hoje para agradar o coração de Deus? Se a nossa preocupação for essa, descanse, minha amada. Descanse, meu irmão. Porque o resto Deus faz. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. A Bíblia diz, olha, eu vou terminar com esse versículo, Isaías 64:4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se a sua espera tem sido no Senhor, a sua espera não é vã. Aleluia. A sua espera não é vã. Desde os tempos antigos, não tem outro Deus além dele que trabalha para aqueles que estão esperando nele, para aqueles que depositam a sua confiança nele, para aqueles que, como Josafá, colocam as expectativas e os olhos e o coração e mente e tudo que tem nele. Se rende a ele, você não vai perder tempo. Você vai perceber um crescimento exponencial em todas as áreas da sua vida. Eu quero dizer que hoje está tendo um desbloqueio nas regiões celestiais, que você vai alavancar no espírito. Você vai alcançar profundidade que você não alcançou. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai ouvir a voz de Deus como você nunca ouviu. Muitas vezes não ouvimos e nem vemos porque não temos estrutura. Porque as coisas de Deus, elas são sobrenaturais. Eu digo a você que para querer ver e ouvir tem que ter estrutura, vaso. Ele diz, olha, não se coloca vinho novo em odre velho, não. Porque se colocar vinho novo em odre velho, o vinho novo vai começar a fermentar, vai romper com o odre. Deus sabe a hora certa de derramar os tesouros das escuridades sobre nós. Tem coisa que eu fico, meu Deus do céu, me dá estrutura, Senhor. Porque eu não tenho estrutura de ver um negócio desse aqui, não. Tem que clamar estrutura. Porque se ele derramar vinho novo em odre velho, a gente rompe, a gente morre logo. Tem gente que não tem estrutura nem de ouvir a voz de Deus. De ouvir a voz de muitas águas falando. Tem gente que não tem estrutura de Deus levar você em espírito, lhe arrebatar no espírito. Tem gente que não tem estrutura de ver anjo, de ver demônio. Tem estrutura de ver demônio? Tem estrutura para expulsar demônio? Tem estrutura para ver anjo? Tem estrutura para ser arrebatado no espírito? Renova o odre. Renova. A gente muitas vezes pede e nem sabe o que está pedindo. Porque da última vez que eu pedi, as revelações foram tão profundas que eu clamei a graça para voltar. Tem revelação que é tão profunda que eu preferia nem saber da revelação. A gente muitas vezes não sabe nem o que está pedindo. Porque as coisas de Deus, elas são na profundidade. E muitas vezes essa profundidade a gente não suporta saber. Não suporta saber. Deus é porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele não se abala com nada. Mas nós, eita, mas a gente renova o odre. Muitas vezes a gente clama para ir mais fundo. Senhor, eu quero ir além, quero conhecer mais. Quer ver os tesouros das escuridades? Quer mesmo? Quer mergulhar? Ele quer que a gente mergulhe, mas tem que ter preparação. Tem que renovar o odre para não romper, porque morre, viu? Morre. Tem gente que não volta mais. Tem gente que não volta mais de tanta profundidade. É muito sério as coisas espirituais. Não brinque com as coisas espirituais. Peça a Deus estrutura.
Estrutura. Estrutura. E aí quando Deus ele renovar você, preparar a sua estrutura, aí ele vai derramar o vinho novo, o vinho da novidade, o vinho dos tesouros escondidos que só ele sabe aonde está. E ele quer nos levar para descobrir aonde estão esses tesouros, as revelações novas, os entendimentos novos. Mas se renove, prepara a estrutura para saber, para conhecer, para compreender. A Bíblia diz que Paulo, ele foi algumas vezes arrebatado ao terceiro céu. E ele diz que viu coisas lá que ao homem não é lícito contar. Porque talvez se essas coisas nas escrituras estivessem escritas, as coisas inefáveis, indizíveis, nós blasfemaríamos. Quem não tem estrutura blasfema. E como Deus ele é sábio, ele não revela o que a gente não tem estrutura para, não tem capacidade para entender e para receber dele. Ele é muito sábio. Amém, igreja? Receba essa palavra no seu coração. Coloque os seus olhos no Senhor. Espere nele. Espere no Senhor. Elisângela, são essas obras que tem que estar em espírito para discernir. É mistério. Mistério é mistério. Ninguém explica. Deus só explica para quem quer, só revela para quem quer. É mistério. Amém? Que Deus abençoe sua vida, alcance sua casa, alcance sua família. Nesse momento, eu creio que você não está perdendo tempo aqui, que os seus estão sendo alcançados com cura, com libertação, com salvação, com livramento. Amém? Que Deus possa visitar a sua vida hoje em todas as áreas. Que o Senhor possa lhe abençoar, porque não tem maior bênção do que a paz do Senhor sobre nós. Que o Senhor possa lhe visitar com paz, trazendo calmaria ao seu coração. Calmaria, produzindo calmaria, águas tranquilas no nosso espírito e na nossa alma. Amém, igreja? Fiquem todos na paz, amo a vida de vocês. Eu retorno aqui na sexta-feira, se assim me permitir o Senhor, às 9 da manhã, tá bom? Na sexta-feira, 2 horas tem mais, com Dulce.com.Jesus, aqui no Instagram, ela tá fixada aqui nos comentários. Para quem é novo, não conhece e não segue, segue ela vai estar às 14 horas da tarde, ministrando a palavra aos nossos corações. E 19 horas, Lins Emanuela, ela também tá aqui na live, eu acredito. Vai estar na live hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.